Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você já conhece ou já ouviu falar sobre a eutanásia? Se você nunca viu, preste atenção nesses vídeos aí que você vai ver agora, você vai ter noção do que é a eutanásia. E nos Estados Unidos, um dos autores do ataque à maratona de Boston foi condenado à morte por injeção letal. O ataque deixou 4 mortos e mais de 260 feridos em 2013. O julgamento de Djokhar Tsarnaev, um jovem de 21 anos de origem chechena, foi acompanhado de perto por vítimas e parentes dos mortos. A decisão dos 12 jurados foi unânime, apesar dos esforços da defesa em favor da sentença de prisão perpétua. Antes de deixar a sala do júri, Tsarnaev pediu perdão pelos danos que causou. Do lado de fora, manifestantes protestaram contra a pena de morte. A Suprema Corte do México legalizou em todo o país o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Este tipo de união vigorava há 8 anos apenas em 2 estados e na cidade do México. A decisão do Supremo foi comemorada como um avanço histórico para o reconhecimento dos direitos da comunidade lésbica, gay, bissexual e transexual do país. A temperatura no sul do Paquistão começou a cair depois de uma onda de calor que causou mais de 800 mortes. Pelo menos 400 foram registradas em Karachi, a cidade mais populosa do país. Cortes na eletricidade e no fornecimento de água fizeram disparar o número de vítimas. O governo permanece em estado de alerta, apesar da previsão de chuva. Um preso recebeu uma injeção letal nos Estados Unidos, mas demorou meia hora para morrer. A falha reacendeu o debate sobre pena de morte. O caso chocou os americanos e o mundo. Clayton Lockett, de 38 anos, recebeu uma injeção letal com um coquetel novo de drogas, que juntou pela primeira vez 3 substâncias. Mas a mistura não teve o resultado esperado. O prisioneiro condenado por estupro e assassinato agonizou até morrer por uma parada cardíaca. A Casa Branca confirmou o erro e chamou o caso de desumano. Ativistas de direitos humanos questionaram a eficiência do sistema em Oklahoma, que tem o maior índice de execuções per capita do país. O Jornal da Cultura explica. Depois da China, os Estados Unidos são o país que mais se executam pessoas por ano. A injeção letal, considerada indolor, é o método utilizado em 32 estados americanos que permitem a pena de morte. Porém, em algumas regiões, o preso ainda pode escolher se prefere morrer eletrocutado na câmara de gás, enforcado ou até fuzilado. Cerca de 7.500 prisioneiros estão na fila do chamado Corredor da Morte no país. Mas pesquisas recentes apontam que 4% dos condenados não cometeram os crimes, o que dá uma pessoa em cada grupo de 25. Os dados são baseados em julgamentos errados e casos comprovados de inocência. Um dos mais recentes é o de Glenn Ford, de 64 anos. Ele foi libertado em março deste ano, depois de passar quase 30 anos na cadeia e de receber a sentença de morte por um assassinato em 1983. Um exame de DNA confirmou que Ford não era culpado. Porém, muitos prisioneiros não conseguem rever a sentença a tempo e acabam sendo executados. Pressionados, 18 estados americanos já aboliram a pena de morte. Um condenado à morte americano agonizou durante quase 2 horas antes de morrer ao receber uma injeção letal durante uma execução no estado do Arizona. Em geral, os condenados morrem em cerca de 10 minutos depois da aplicação das substâncias letais. Joseph Wood tinha sido condenado por matar na década de 80 a ex-namorada e o pai da mulher. Segundo o advogado dele, o coquetel de 2 drogas falhou. Esse é mais um caso de problemas em execuções nos Estados Unidos que podem fazer voltar o debate sobre a pena capital no país. Em abril, um condenado em Oklahoma agonizou durante meia hora, acabou morrendo de ataque cardíaco. As execuções chegaram a ser suspensas depois desse episódio, mas depois foram retomadas. O Estado norte-americano do Texas executou Marvin Wilson, condenado por homicídio em 1998, apesar do homem de 54 anos ter sido diagnosticado com um atraso mental. A execução por injeção letal ocorreu apenas 2 horas depois do Supremo Tribunal ter recusado o derradeiro recurso dos advogados de Wilson.
Um preso recebeu uma injeção letal nos Estados Unidos, mas demorou meia hora para morrer. A falha reacendeu o debate sobre pena de morte. O caso chocou os americanos e o mundo. Clayton Lockett, de 38 anos, recebeu uma injeção letal com um coquetel novo de drogas, que juntou pela primeira vez 3 substâncias. Mas a mistura não teve o resultado esperado. O prisioneiro condenado por estupro e assassinato agonizou até morrer por uma parada cardíaca. A Casa Branca confirmou o erro e chamou o caso de desumano. Ativistas de direitos humanos questionaram a eficiência do sistema em Oklahoma, que tem o maior índice de execuções per capita do país. O Jornal da Cultura explica. Depois da China, os Estados Unidos são o país que mais se executam pessoas por ano. A injeção letal, considerada indolor, é um método utilizado em 32 estados americanos que permitem a pena de morte. Porém, em algumas regiões, o preso ainda pode escolher se prefere morrer eletrocutado na câmara de gás, enforcado ou até fuzilado. Cerca de 7.500 prisioneiros estão na fila do chamado Corredor da Morte no país. Mas pesquisas recentes apontam que 4% dos condenados não cometeram os crimes, o que dá uma pessoa em cada grupo de 25. Os dados são baseados em julgamentos errados e casos comprovados de inocência. Um dos mais recentes é o de Glenn Ford, de 64 anos. Ele foi libertado em março deste ano, depois de passar quase 30 anos na cadeia e de receber a sentença de morte por um assassinato em 1983. Um exame de DNA confirmou que Ford não era culpado. Porém, muitos prisioneiros não conseguem rever a sentença a tempo e acabam sendo executados. Pressionados, 18 estados americanos já aboliram a pena de morte. Como você acabou de ver aí neste vídeo, a eutanásia é uma injeção letal, usada nos Estados Unidos para exterminar os homens mais perigosos, terroristas, estupradores, pessoas cruéis. E essa injeção, ela é aplicada na veia da pessoa e a pessoa dorme o sono da morte. Algumas pessoas passam 30 minutos, 2 horas agonizando para poder chegar a morrer. Essa injeção ela foi fabricada nos Estados Unidos para exterminar os homens mais ruins, mais cruéis que existiam no país. Porque as leis de alguns países aí afora é diferente aqui da libertinagem que existe no Brasil. Aqui no Brasil quem fica preso é o cidadão e o bandido fica solto. Já aí afora não. O negócio das leis é mais cruéis, né? Qualquer coisa você já vai para a fila da morte, né? Então você viu aí nesses vídeos que a eutanásia é uma injeção letal para matar a pessoa. Tem alguns familiares que têm seu ente querido que já está de idade avançada e eles apelam para a eutanásia para dar um fim no sofrimento. Então, meus irmãos, levanta-se aí a suspeita de tantas mortes cruéis acontecendo aí na Itália e nos Estados Unidos. Morte suspeita, num dia morrer mais de 100 pessoas, morrer mais de 1000 pessoas, estranho, muito estranho, né? Mas se você não conhecia a injeção conhecida como eutanásia, é essa daí que você viu nos vídeos, é a injeção letal. Estamos no fim, meus irmãos, estamos no fim. Só Deus para nos guardar da maldade destes homens que eles mesmos fabricam as armas para eles mesmos se destruírem. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários e publique os nossos vídeos no seu canal, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.